Oi, gente, para quem está aqui, deixa eu falar oi para vocês de novo, certo? Nós vamos fazer o seguinte, não é só a resolução da aula, tá? Além de resolver, eu vou dar a teoria da resolução, tudo bem? Então, esse primeiro exercício aqui, ó, são descritas, essa é a prova da UniOeste 2021, tá? Então, UniOeste 2021. Bom, vamos lá. São descritas a seguir duas situações de movimento. Situação 1, uma bola de massa M, volume V, inicialmente em repouso. Então, isso aqui é muito importante. É solta de uma grande altura H e cai verticalmente sob a ação da força peso constante e da força, isso aqui é muito importante que você entenda, da força de resistência do ar. Então, a bola ela tem a força peso e a força da resistência do ar. Isso já apareceu uma vez, sabe onde? No Enem, tá? Então, é o mesmo exercício, o cara pula, o cara falou num avião, mas o ideal seria num helicóptero. Ele estava lá, parado lá em cima, de repente ele pula. No que ele pula, certo? O ar, ele só vai fazer força em você se você tiver uma grande velocidade. Então, quando você solta este papelzinho aqui, ó, o ar não deixa ele cair assim. Então, um jeito é você soltar ele aberto. Ele vai fazer assim. Se eu amassar ele e soltar, eu diminuo a área. A hora que eu diminuo a área, ele cai em linha o quê? Reto. Entendeu ou não? Então, o ar, quanto maior a área, maior é a resistência do ar. Outro caso também que você deve considerar para o ar é o seguinte. Quanto maior a velocidade, mais ele vai dobrar, porque o ar está parado. É como se ele batesse no ar e dobrasse. Entendeu isso? Então, quanto a maior velocidade que ele adquire, maior é a resistência do ar. Sacou? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Conforme você vai analisar essa bola, vamos analisar aqui. Qual é a única força que ela age no momento que é solta? Peso. Então, este peso está para baixo. Só que ela vai ganhando velocidade, ela vai ganhando velocidade, ela vai ganhando velocidade. O movimento é uniformemente variado. Por quê? Porque você tem uma aceleração denominada aqui aceleração da gravidade. Então, essa daqui seria a força. Só que conforme ele vai ganhando velocidade, o peso não é alterado. O peso não é alterado. Porém, conforme você vai ganhando velocidade, maior é a força que o ar faz nele. Então, aqui vai ter uma força do ar, aqui a força do ar é um pouquinho maior, e isso vai aumentando. Vamos inventar um número. Vamos supor que o peso seja 100 newtons. No momento que ele pula, velocidade inicial igual a zero, certo? É como se este peso, só ele estivesse agindo. Conforme ele vai ganhando velocidade, o que vai acontecendo com essa força do ar? Ela vai aumentando. Então vamos supor que essa força do ar aqui, certo? Ela passa a 20 newtons. Depois ele aumenta a velocidade, o peso não muda. Essa força do ar passa a 60 newtons. Até que chega um ponto, gente, que essa força do ar, ela fica exatamente igual à força, o quê? Peso. E daí para de acelerar. Então, a hora que esse cara aqui for 100 newtons e esse cara aqui for 100 newtons, ele para de acelerar. Entendeu ou não? Então, até aqui, enquanto a força peso é maior que a força do ar, ou seja, enquanto ele não ganha velocidade suficiente para a força do ar igualar ao peso, é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. E se é acelerado, o movimento é variado, entendeu? Então, se o movimento é variado, o que acontece neste intervalo aqui, gente? O gráfico, certo, da velocidade, ela vai aumentar. Por quê? Porque a força resultante aqui é o peso menos a força do ar, que vai aumentando, e a força resultante vai diminuindo. Porém, o fato de existir essa força resultante faz com que haja o quê? Uma aceleração. Entendeu isso, sim ou não? Tá. Então, dá uma olhada aqui. O problema é que não é uma reta velocidade versus tempo. Não é. Por quê? Porque essa força do ar ela vai sendo alterada. E ela vai sendo aumentada. Se ela vai sendo aumentada, a resultante vai sendo diminuída. Por quê? Quanto maior isso, menor isso, porque é uma conta de menos. Entendeu, sim ou não? Então, ele não consegue usar essa fórmula aqui, ó, mais AT. Ele não consegue usar essa fórmula aqui. O que vai acontecer é que vai ocorrer uma curva aqui, entendeu? Por quê? Porque a velocidade
desculpe, a aceleração ela não vai ser constante. Por que que a aceleração não vai ser constante? Porque esse cara aqui, certo, vai aumentando conforme ele vai ganhando o quê? Velocidade. Sacou? De verdade? Então, vamos analisar aqui. Essa primeira situação, o gráfico é uma curva, porque a aceleração não é constante, entendeu? Certo? A aceleração não é constante. Bom, a segunda situação, uma bola de massa m, volume v, inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a zero. É solta de uma grande altura e cai verticalmente, apenas sob a ação da força peso. Apenas sob a ação da força peso. Você acabou de tirar o ar. Se você acabou de tirar o ar, na segunda situação, não tem mais o ar. Se não tem mais o ar, o que vai acontecer aqui? O peso, ele é sempre o quê? A força resultante. O peso, ele é sempre a força resultante. Então, no caso, eu estou inventando 100 newtons, 100 newtons, 100 newtons, 100 newtons, 100 newtons. A força resultante pega a massa e acelera. Se isso é constante, isso é constante. O movimento é retilíneo, uniformemente variado, acelerado. Certo? E aí, a tua equação da velocidade é V igual a V0 mais AT. E isso é uma equação de primeiro grau. Se é uma equação de primeiro grau, esse gráfico é uma o quê? Reta. Entendeu isso? Um detalhe é o seguinte. E daqui para frente, Ju? Daqui para frente, a velocidade seria o quê? Constante, porque daqui para frente não teria aceleração, porque a força resultante aqui seria zero. Então o teu gráfico ele ia fazer uma curva e a partir de um determinado ponto a velocidade ia ser constante. A velocidade ia ser o quê? Constante. Entendeu isso? Porque aqui tem força do ar, lá não tem força do ar. Tudo bem até aí? Certo? Então esse daqui é o exercício. Ele diz, assinale a alternativa que mostra corretamente os gráficos da velocidade em função do tempo para a situação 1 e para a situação 2. Obrigado, querido. Tá? Então aqui, ó, para a situação 1 é esse, para a situação 2 é esse. Fechou o exercício? Fácil, difícil, impossível. Gente, isso daqui, olha, Ju, eu tô com dúvida, então você vai lá no curso, tá? E revisa queda livre. Tá? Então, a aula que... Ju, errei. Você tem que revisar queda livre. Beleza? Então, vamos lá. Bom, questão número 2. Gente, essa questão, ela é uma fantástica revisão de tudo que você estuda de energia. Mas assim, é muita coisa, tá? De energia. Então, vamos lá. O mundo ainda está chocado com a explosão de Beirute. Ele contou uma história aqui. Não serve para a questão, tá? Aqui começa a questão. Segundo Magalhães, a energia liberada na explosão de Beirute é aproximadamente essa. Então, tudo vai se basear nessa energia aí que ele falou. Essa energia, 2,9 vezes 10 a 12 joules. Tudo vai se basear nisso. Para análise da grandiosidade dessa explosão, podemos contextualizar energia liberada nessas situações tradicionais do estudo da física escolar. Tá, então ele só fez isso para mostrar isso para você. Letra A. Essa energia é a energia potencial elástica acumulada uniformemente em 100 molas dispostas em série. Vamos por partes. Isso aqui, a UniOeste vem e cobra um rodapé de livro, ok? Que é associação de molas. Você pode associar as molas em série, mola 1, mola 2, certo? Ou em paralelo, assim. Em série ou em paralelo, ok? Essa associação em série, aqui ela teria uma deformação 1, uma deformação 2, e aqui os dois dariam a mesma deformação. Uma deformação, peraí, equivalente, ok? Bom, isso aqui é análogo a capacitor, ou associação de resistor em paralelo. Associação de molas em série. Para você calcular o K equivalente da mola, certo? É igual a calcular uma associação de capacitores em paralelo.
1 sobre o capacitor, o K equivalente é igual 1 sobre o K da primeira mola mais 1 sobre o K da segunda mola mais quantos tiver. Se tiver só 2, você pode fazer mata em terra. E se for vários iguais, o K equivalente, certo? Só para se for todos iguais, todas as molas iguais, é K sobre M, entendeu? Que é a quantidade de molas que ele coloca. Então tá, isso daqui é só se forem todas iguais em série. Iguais em série. Já neste caso aqui, certo? O X, certo? Neste caso aqui, o K, constante elástica da mola, é igual a constante elástica equivalente, seria a constante da primeira mais a constante da segunda mais quantas tiver. Isso aqui é como se fosse uma associação de resistores em série ou de capacitor em paralelo, tá? Então essa é uma associação de molas em paralelo. Tudo bem? É o inverso de resistor e é igual ao capacitor, entendeu? Tá? Bom, é isso, é assim que faz. A força elástica de uma mola, é Kx, mas se tiver várias molas, você vai ter um K equivalente e um X total. X total nesse caso é o X1 mais o X2. Beleza. Ju, por que esse é assim? Se você isolar aqui, o que ficaria aqui? X1 mais aqui, X2, esse X mais esse X. O que é o X? Seria a força sobre o K1 mais a força sobre o K2. E depois você vai cancelando as forças, entendeu ou não? Daí vai ficar 1 sobre K1, 1 sobre K2, que é de onde sai isso aqui. Mas não estou aqui para dar toda a teoria. Então, tá feito o resumo. Tudo bem até aí? Tá? Então, de onde saiu isso? Isso aqui saiu do X1 mais o X2, ok? Tá, vamos lá. Então, ele diz, essa energia potencial elástica acumulada uniformemente em 100 molas dispostas em série. Se tem 100 molas em série, você tem a primeira, você tem a segunda, você tem a terceira, certo? E lá no final, você tem a 100ª mola em série. A hora que você prende alguma coisa aqui, essa alguma coisa puxa e aqui tem uma força elástica para cima, certo? Que compensa isso. E tem uma deformação, que é o primeiro X mais o segundo X mais o terceiro X mais o quarto mais o quinto mais o sexto, certo? E aí vai ficar a força equivalente é igual a força 1 mais a força 2 mais a força 3 mais a força 100. Só que F é igual a K vezes X. F sobre K é igual ao X. Então aqui vai ficar força total, que é a força lá de baixo, certo? Sobre o K equivalente, seria a força do primeiro sobre o K1, mais a força do segundo sobre o K2, mais a força do último sobre o K100. Beleza, é assim que faz. Corta todos os F's, é só dividir tudo por F, vai ficar 1 sobre o K equivalente, é igual a 1 sobre K1, mais 1 sobre K2, mais 1 sobre K100. Mas todas as molas são iguais, certo? Então, essa daqui seria a fórmula geral. Ou o K equivalente é o K da mola, certo? Sobre a quantidade de molas. Você pode usar essa ou essa. Beleza. Tem 100 molas, certo? E o K de cada mola, grifa isso, K de cada mola é 2 vezes 10 a quarta. 2 vezes 10 a quarta. Vou escrever até a unidade. Newton por metro. Sobre 100 molas. 100 molas. Gente, 100 molas eu vou escrever 10 ao quadrado para ficar mais fácil aqui para mim, tá? Então aqui, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 10, 4 menos 2. 2 Newton por metro. Esse é o K equivalente da mola. Até aqui, beleza? Aí ele diz, certo? Se essa energia é potencial elástica acumulado uniformemente em 100 molas dispostas em série com constante elástica de 2, então, o conjunto de molas, ao ser liberado, certo? Sem atrito, terá uma deformação, um X de 17. Gente, a força elástica é igual a K vezes X. A energia potencial elástica é Kx² sobre 2. A energia que ele mandou usar é essa, 2,9 vezes 10 a 12. Então,
2,9 vezes 10 a 12. É o que eu vou pôr aqui. Beleza? Então, como é que vai ficar? 2,9 vezes 10 a 12 é igual a este K, 2 vezes 10 ao quadrado, beleza? 2 vezes 10 ao quadrado, vezes x quadrado sobre 2. Corta. Passo o 10 quadrado para cá dividindo. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. Vai ficar. 2,9 vezes 10 elevado a 12 sobre 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado. 2,9 vezes 10 elevado a 10 é igual a x ao quadrado. Ô, gente, passa para cá. Raiz disso. Ele falou que é 17 centímetros. Gente, quantos que é 17 vezes 17? 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10, 11. 11 e 17. 2, 8, 9. Parece. Entendeu ou não? Então, aproximado, o x vai dar aproximado. Vamos fazer o seguinte. X ao quadrado... Foi para cá a raiz, né? X é igual a raiz de... Vai para a direita, diminui 2 aqui. 290 vezes 10 à oitava. X é igual a raiz de 290 vezes raiz de 10 à oitava. X é igual a aproximadamente 17. Aqui simplifica, vai dar o quê? Vezes 10 à quinta. Detalhe, unidade, metros. Como é que esse troço vai dar 17 centímetros? Errado. Deu um número muito, muito, muito grande. Então, falso. Falso a letra A. Porque a prova, certo, ela estava muito maldosa. Porque, gente, cada letra dessa era uma conta. Entendeu? Só que cada letra dessa era uma revisão de energia diferente. Tudo bem? Então, nós revisamos mola. Aqui, ele já vai revisar outra coisa, ó. Se E é igual a energia cinética inicial de um projétil de massa 40 kg em um lançamento oblíquo a partir do nível do solo, a partir do zero, e o ângulo de lançamento inicial seja 60 graus. Então, a componente horizontal do vetor velocidade inicial será 12.000. Despreze a resistência do ar. Considere que o projétil, ao final do seu movimento parabólico, retorna ao nível zero. Tá. Vamos lançar e vamos lembrar a teoria disso. Vou dar a teoria aqui. Quando você estuda, então, lançamento oblíquo, isso vai ficar assim. Aqui é o chão e você lança isso obliquamente. Você tem uma velocidade inicial, certo? Que você não usa ela. Por quê? Porque você decompõe essa velocidade em duas, v de x e v de y, certo? Entendeu o que eu estou falando? Sobre um ângulo aqui de 60 graus, essa sai. E aqui você tem um v de x inicial e um v de y inicial. V inicial de y. E esse cara voa. Esse cara voa assim. O grande lance aqui é que o tempo todo, em qualquer ponto dessa trajetória, o único que não muda é o v de x. Então, aqui sempre você vai ter o mesmo v de x. O v de x é constante. Tá lembrando de lançamento oblíquo? E aqui, o v de y aqui é igual a zero. Na altura máxima, o v de y é igual a zero. Aqui você tem um v de y, aqui você tem um v de y e aqui você tem um v de y, certo? Que é movimento uniformemente variado. Mas o v de x é constante. Basicamente é isso aqui, o lançamento oblíquo que você tem que saber. O y é movimento uniformemente variado e o x é um movimento uniforme. Tá sabendo o que eu estou falando? E o que eles têm em comum? O tempo. Tá. Vamos analisar o exercício. Se a energia é a energia cinética inicial do projétil de massa 40 em um lançamento oblíquo a partir de um y igual a zero. Presta atenção, gente. Ele falou que essa é a energia de lançamento. Como a altura aqui é zero, a única energia que tem aqui é cinética, que é mv² sobre 2. Só que qual v? É este v aqui, ó. Esse v aqui é a velocidade inicial. Entendeu isso, sim ou não? Certo? Então ele falou que essa energia aqui, 2,9 vezes 10 elevado a 12, é um cara de massa 40 vezes v² sobre 2. Entendeu isso?
Então aqui vai ficar 2,9 vezes 10 elevado a 12 é igual a 20V ao quadrado. Passo para cá dividindo. Vou escrever 290, vai duas casas para a direita. 290 vezes 10 a décima, entendeu o que eu fiz aqui? Eu fui duas casas para a direita e tirei 2. Sobre 20 é igual a V ao quadrado. Tá, essa é a velocidade de lançamento. Coisa linda. Ele falou, a componente horizontal do vetor velocidade inicial será 12.000. Ô, gente, como que calcula esse Vx? Ele está com um ângulo, sim ou não? Se ele está com um ângulo, Vx é igual a V com o ângulo ou sem o ângulo? Com o ângulo. Então é cosseno de 60. Entendeu isso? Certo? Para eu saber, ele disse que este Vx é 12.000. V inicial de x é igual a V0 vezes cosseno de 60. Ele falou que isso aqui é 12 vezes 10 ao cubo, 12.000. Um jeito era eu calcular isso, mas essa conta aqui está complicada, não está? Então eu vou deixar essa conta aqui por enquanto e vou tentar calcular ele pelo outro lado e comparar. Entendeu o que eu estou tentando fazer? Porque eu não vou tentar terminar essa conta no meio de uma prova, que vai dar raiz de 14,5, vai ficar estranho. Beleza? Mas vamos continuar, vai. 12.000, ok? Que é 12 vezes 10 ao cubo, é o V inicial vezes cosseno de 60. O cosseno é 321, é 321, todo mundo sobre 2, raiz de todos menos 1. Quanto que é o cosseno de 60? O cosseno é 321, todo mundo sobre 2, raiz de todos menos 1. Quanto que é o cosseno de 60? Meio. Então, isso aqui é meio. Passa para lá multiplicando. Vai dar o que então? 24.000 metros por segundo. Deveria ser essa a velocidade inicial. Entendeu isso, sim ou não? Agora, presta atenção em mim. Se eu cortar isso com isso, esse V vai dar 29 dividido por 2, 14,5. Vezes 10, a décima, é igual a V ao quadrado. Se eu passar para lá, vira raiz. Raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. Então, eu não sei quanto é isso, mas eu sei que é aproximadamente 3, alguma coisa. Entendeu ou não? Só que raiz de 10 a décima é 10 a quinta. Gente, aqui não é 10 a quinta, é 10 a primeira, 10 a quarta, 1, 2, 3, 4. Isso daqui é aproximadamente 2,4 vezes 10 a quarta metros por segundo. Isso vai dar 3, alguma coisa vezes 10 a quinta. As velocidades são o quê? Diferentes. Entendeu? Entendeu? Essa tinha que ter dado essa. Não deu. Então as velocidades são diferentes. Tá? São as duas formas de fazer. Beleza? Bom, aí na letra C ele revisa outra energia, outro exercício da mecânica. É uma prova assim, cara, é muito boa da gente aprofundar, porque são vários conceitos. Ju, não lembro o lançamento. Cara, lançamento é a revisão perfeita de mecânica que você tem. Tá? Por quê? Porque o lançamento revisa movimento uniformemente o quê? Variado. Você vai lá no curso e faz os exercícios modelo de lançamento oblíquo. Tá bom? Até você faz uma, faz duas, faz três. Na quarta vez você já lembra até o exemplo, você consegue explicar para uma pessoa. Aí você está no estado perfeito. Tá bom? Então vamos lá. Questão letra C. É a C, né? C. Esse é falso também. C. Se a energia 2,9 vezes 10 a 12 representa a variação da energia cinética adotada, tá? Na realização de trabalho sobre uma caixa de massa 100 kg que se desloca horizontalmente, sem atrito, há uma aceleração de 3 no mesmo sentido e direção do deslocamento, então a caixa se desloca isso. Essa tá fácil. Qual é a fórmula mais básica de trabalho que você sabe? O cara vem, aplica uma força e essa caixa se desloca. Como ela vai na horizontal, o ângulo é 0. Entendeu? Então o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, neste caso cosseno de 0, que vale 1. Tá, esse é o trabalho. Se essa energia representa a variação da energia cinética, se você estudar, certo? O teorema da energia cinética, teorema da energia cinética. O que o teorema da energia cinética diz? Que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Aqui tem peso e tem normal. Se você essa anular essa, a força resultante é a força F. Entendeu isso sim ou não? Então, neste caso, o trabalho é
esse número aqui, ó, 6,9 vezes 10 a 12. Representa a variação da energia cinética. Então, essa energia representa a variação da energia cinética, que é o trabalho. Ok até aqui? Tá, vamos lá. Continua. Esse trabalho, 2,9 vezes 10 a 12, é igual à força, certo? Que representa a variação da energia cinética adotada na realização de trabalho sobre uma caixa de massa 100, que se desloca horizontalmente sem atrito com uma aceleração 3. Qual é a fórmula de força, gente? Segundo a lei de Newton, força pega a massa e o quê? Acelera. A força resultante pega uma massa de quanto, gente? 100 e acelera com 3. Então, a força resultante deu 300 newtons. É isso que você vai pôr aqui, certo? 300 vezes o deslocamento. Ok até aqui? Bom, vamos continuar. Vamos continuar. Ops. Ele diz, aqui, vou duas casas para a direita, 290 vezes 10 a décima, é igual a 300 vezes D. 290 vezes 10 a décima sobre 300 é igual a D. Isso daqui vai dar 0,9 mais ou menos. Quem pode me ajudar com a conta? 29 dividido por 30, dá quase 1. 0,9 vezes 10 a décima metros é igual a D. Ele falou que esse D é 13 vezes 10 a sexta. Só pelo 10, só pela potência de 10 eu já sei que está errado. Entendeu ou não entendeu? Porque aqui é 10 a décima, lá é 10 a sexta. Se eu quisesse escrever isso aqui mais bonitinho, vai para a direita, certo? Vai dar 9 vezes 10 a nona, tá aproximado, tá? Metros, tá? Se você tiver uma calculadora e fizer aqui para mim, vai dar 0, acho que é 87, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. 29 dividido por 30 igual 0,967, tá? 0,967. Tá bom, deixa assim. Aí, essa é a resposta, tá? Então, vamos lá. Mas eu vou fazer aí também, combinado? Já que está revisando e a revisão está boa, nós vamos continuar. Se essa energia é a energia cinética inicial em uma esfera de 50 kg, lançada verticalmente a partir do solo, lançamento vertical. Então, o seu deslocamento vertical a partir do solo, considerando que 40% da energia dissipada não é um sistema conservativo de energia, certo? E não convertida em energia potencial gravitacional, será desse tanto aqui, considere. Bom, que jeito que funciona isso? Lançamento vertical. Vamos fazer primeiro uma revisão de lançamento vertical. A nossa revisão de lançamento vertical vai ficar assim, ó. Vamos lá. Eu lanço esse cara aqui. Esse cara, ele tem uma altura inicial 0, certo? Ele tem uma velocidade inicial, porém uma altura inicial 0. Ele tem uma energia mecânica total, que é a soma de todas as energias. Não tem mola, então não tem energia potencial. Na altura máxima, ele sobe. Na altura máxima, que eu não sei qual é, ele para. A velocidade final dele é 0. Na altura máxima, ele para. Lembrou o lançamento? Se for um sistema conservativo de energia, a energia mecânica de baixo é igual à energia mecânica de cima. Tá. Como que calcula a energia mecânica? A energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Entendeu? E se ele não falasse em perda de energia, se ele não falasse que em energia dissipada, essa energia e essa seriam iguais. Ok até aí? Tá. Mas, quanto que é essa energia inicial aqui? A energia mecânica inicial é mv² sobre 2 no início, mais mgh inicial. Só que não tem altura inicial. Isso vale 0. Entendeu ou não entendeu? E ele falou o seguinte... Se essa energia é a energia cinética inicial da esfera. Se essa energia é a energia cinética inicial da esfera. Então, o que eu vou escrever aqui? 2,9 vezes 10 a 12 joules, certo? É igual a uma massa de 50 quilos vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Dava para eu saber a velocidade de lançamento. Tudo bem até aí? Aí ele fala... Então, o seu deslocamento vertical, a partir do solo, considerando que 40% da energia é dissipada. Se essa daqui é a energia mecânica inicial, se essa daqui, a energia mecânica inicial, é 2,9 vezes 10 a
12 joules, ela representa 100% da energia inicial. Entendeu? Aí, o que ele falou aqui? Lê, ó. Então, o seu deslocamento vertical, a partir do solo, considerando que 40% da energia é dissipada. Se 40% é perdida, quanto que sobra? 60. Aí ele fala, e não convertida em energia cinética potencial gravitacional. Será disso. Essa energia é a energia inicial da esfera lançada verticalmente. Então, o seu deslocamento vertical, a partir do solo, qual é o deslocamento vertical dela? É esse, ó. É esse. É esse. Entendeu ou não? Quanto que vai sobrar de energia aqui? A energia mecânica lá em cima, tudo bem? É igual a quantos por cento mesmo? 60% da energia mecânica embaixo. Entendeu ou não entendeu? E lá na altura máxima ela para. Ela não tem velocidade lá. Então, das duas energias, ela não vai ter essa, mas vai ter essa. Presta atenção. Aí, como é que vai ficar? A energia mecânica lá em cima. Quem é a energia mecânica lá em cima? É a energia cinética de cima mais a energia potencial de cima. É 60% de 2,9 vezes 10 a 12. Ok até aqui? Vai, corta, me ajuda a fazer a conta. mv² sobre 2 mais mgh é igual a 6 vezes 2,9, 6 vezes 2,9, divisão de potência de mesma base, conserva a base, diminui os expoentes, 10 a 11. Um detalhe, lá na altura máxima ele para, na altura máxima ele para, então dá zero. A massa que ele quer é de 50, essa massa é de 50. A gravidade é 10. A gravidade é 10. A altura eu quero saber. Isso daqui vai dar 6,9, 6 vezes 9, 54, vão 5, 6 vezes 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17,4, ok? Vezes 10 a 11. Isso daqui vai dar uma altura de 17, vai, para a direita, diminui 1. Direita, direita. 1740. Andei duas casas. Então, 10 a décima, 10 a nona. Duas casas para a direita. Uma, duas. 10 a nona. Sobre 500. Corta. Ok até aí? Tá. Multiplica por 2 em cima e embaixo. Quanto que dá? Vai. H é igual. Por 2. Vai dar 8, 14 vai 1, 3. Vezes 10 a nona. Sobre 100. Sacou aqui, ó, para ficar mais rápido? Então, quanto que vai dar isso? Vai dar uma altura de 3,48 vezes 10 a nona metros. Ok? Só que aqui, olha a maldade dele. Aqui está em que isso aqui, ó? Quilômetros. Entendeu? Quilo é 1000. Então, me ajuda aqui. Isso daqui vai dar 1.480, andei com a vírgula para a direita, você diminui 3, vezes 10 a sexta metros. Isso aqui, 3.400 metros é 3,48 vezes 10 a sexta quilômetros. Entendeu? Porque 1 quilômetro é 1000 metros. Que é a correta, 3,48 vezes 10 a sexta. Olha o tamanho da maldade da prova da UniOeste, porque item por item você teve que fazer conta com vírgula e você está revisando toda a mecânica, toda a parte de energia aqui. Não feliz com isso, ele vai e usa a fórmula que mais cai em todos os vestibulares, que é potência. Potência é energia sobre tempo. Então, vamos lá. A letra E, tá? Que era até uma questão fácil. A letra E. Essa energia é energia elétrica integralmente aproveitada para manter 5.000 lâmpadas de potência de 100 watts cada uma. Tá? Potência você só gasta, porque potência é energia sobre tempo. Se você acende uma lâmpada, a energia para ela é uma. Se você acende duas, a energia é duas vezes, 3 vezes. Só que eu acendi quantas lâmpadas? 5.000. Então, a potência nada mais é, são 100 watts, 5.000 vezes gastando, entendeu? Num tempo. 100 watts, 5.000 vezes num tempo. Qual é a energia, então, que eu vou gastar? A energia que eu vou gastar é 100 watts num tempo em segundos.
para manter essas lâmpadas funcionando por 7 dias. Essa é a energia para manter essas lâmpadas funcionando por 7 dias. Essa energia 100 watts vezes 7 dias vezes quantas lâmpadas? 5.000 lâmpadas. 5.000 lâmpadas vezes a quantidade de lâmpadas. Entendeu aqui a energia? Ok até aqui? Tá, tem uma maldade. Essa energia, ela está em joule. Joule, certo? Para ficar em joule tem que estar em segundo isso aqui, entendeu? Então você vai me ajudar a fazer a conta aqui agora. Essa energia é igual a 100 vezes 7 vezes 5, 35.000 watts vezes dias. Variação de energia é 35 vezes 10 a quinta watt vezes dias. Tudo bem? Eu fiz os dias. Cada dia tem 24 horas. Entendeu ou não entendeu? E cada hora tem 3.600 o quê? Segundos. Então essa energia é 35 vezes 10 a quinta vezes 24. Vai ficar watt vezes hora. Variação da energia é 35 vezes 10 a quinta vezes 24. Cada hora tem 60 minutos, que tem 60 segundos. Vezes 60 vezes 60. Watts vezes segundo, ou seja, joule. Essa energia, então, vai ficar 35 vezes 24 vezes 3.600 vezes 10 a quinta, o quê? Joules. Beleza. Aí, gente, vamos fazer essa conta aqui. Deixa eu pegar minha calculadora aqui para ir mais rápido, certo? 35 vezes 24 vezes 3.600 é igual a delta E, 3.024.000 vezes 10 a quinta joules. A vírgula está aqui. Conforme eu ando para cá, eu vou, certo? Direita diminui, esquerda soma. Então você vai 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava, 10 a nona, 10 a décima, 10 a décima primeira. Ok? 10 a décima primeira. Variação de energia. 3,024 vezes 10 a 11 joule. Tá? E aqui é 2,9 vezes 10 a 12. Então, está fora. A potência de 10 está fora e o número está fora. Tá? Então, muito boa questão. Tá? Fantástica questão assim para revisar. Não queria estar na pele de quem estivesse ter que fazer um item por item desse daqui, não. Porque é pesado, mas é uma fantástica revisão. Tá? Continuando. A número, peraí, deixa eu subir aqui, 38, a gente continua daí com uma super, cara, essa questão, ela é a revisão de eletricidade, ok? Então eu vou dar a teoria e item por item. Ó, só para você ter uma ideia, a correta é essa. Então nós vamos item por item. Só que tem uma maldade aqui. Se você lê o item C e o item D, um contradiz o outro. Então, aqui estaria a resposta, se você fosse chutar, entendeu? Porque se um está certo, o outro tem que estar errado. E a frase é muito parecida de um com o outro, ok? Então, assim, se você lê essa questão, leu a letra A, leu a letra B, a C e a D são parecidas. A, B e a E são coisas completamente diferentes da C e da D. Então, um contradiz o outro. Então, com certeza, a resposta estaria aqui. Entendeu a sacada aqui? Tá? Então, vamos lá. Bom, a unidade de medida de diferença de potencial DDP no Sistema Internacional de Unidades, SI é Joule por Coulomb, ou Volt. A unidade de medida de força eletromotriz no Sistema Internacional é Joule por Coulomb, ou Volt. Quer dizer que elas são iguais? Não. Embora as duas grandezas, DDP e força eletromotriz, tenham a mesma unidade de medida, elas não podem ser tratadas como sinônimos, pois representam grandezas físicas diferentes. Com relação ao conceito físico de força eletromotriz e DDP, é incorreto. Grifa isso. É incorreto. Tá? Ele quer saber é incorreto. A definição de diferença de potencial envolve trabalho realizado pela força eletrostática para transportar uma unidade de carga elétrica entre dois pontos, sendo que o trabalho dessa força não depende da trajetória executada. Deixa eu te explicar uma coisa aqui rápido. Existem 3 forças conservativas. Forças conservativas. O que são forças conservativas? Certo? São aquelas que o trabalho é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. E isso são forças conservativas. O trabalho dessas forças tem a ver com a energia potencial.
É a única fórmula da física que é ao contrário. Não é final menos inicial, é inicial menos final. Entendeu isso? Entendeu? Tá. Quais são essas? São as forças que geram energia potencial. Entendeu? Essas três forças, o trabalho não depende, o trabalho independe da trajetória. O trabalho não depende, o trabalho independe da trajetória. Entendeu? Tá. Quais são as energias potenciais que você tem? Energia potencial gravitacional, MGH. Ou seja, forças conservativas. A primeira é peso. Peso não depende da trajetória, o trabalho. Ok? Tá? Então, vamos lá. A segunda é energia potencial elástica. Elástica. Que é kx² sobre 2. Não depende da trajetória. Força elástica. E a última é energia potencial elétrica. Não depende da trajetória. K, Q1, Q2, sobre D. Não tem quadrado. E a força elétrica. Força elétrica. Tá. Todas elas, o trabalho é feito assim. Presta atenção, não importa o trajeto. O trabalho de uma força conservativa, ou seja, o trabalho do peso da força elástica e da força elétrica, o trabalho de uma força conservativa é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Por exemplo, vamos supor que você tenha um próton e em torno desse próton tenha um elétron. Ele gasta energia para girar? Não. Por quê? Porque aqui tem uma carga, aqui tem outra. Está entendendo, sim ou não? A energia potencial é KQQ sobre D. Ah, ele veio para cá. KQQ, se a distância for a mesma, a energia é a mesma. Então, uma energia menos a outra não realizou trabalho e ele se deslocou, entendeu ou não? Então, não depende do trajeto. Tudo bem até aí? Certo? Não depende. Depende do quê? Se ele aproximar ou afastar, ele vai realizar trabalho. Tá? Mas daí, por exemplo, ele veio para cá. Ele veio para cá. Ele saiu daqui e veio para cá. Realizou trabalho? Sim. Ele saiu daqui e veio para cá. Realizou trabalho? Sim. O trabalho é o mesmo. Por quê? Essa distância essa é a mesma. Entendeu ou não? Ok? Tá. Vou te explicar melhor de outra forma. Então vamos por partes. Toda vez que gerar energia potencial, essas têm energia potencial, é força conservativa. O trabalho é energia potencial final menos a inicial e não depende do trajeto. Tá. Vamos por partes. Aqui existe um negócio que se chama capacitor plano de placas paralelas. Aqui eu consigo te explicar muito melhor isso aqui. No capacitor plano, você tem a carga positiva e você tem a carga negativa. Dentro desse capacitor, você tem, então, o conceito de campo elétrico. Dentro desse capacitor, você tem o conceito de campo elétrico, que é assim. O campo sai do mais e vai para o menos. O campo elétrico sai do mais e vai para o menos. O campo elétrico sai do mais e vai para o menos. O campo elétrico sai do mais e vai para o menos. E bem aqui tem os potenciais. Potencial zero, U zero. Entendeu? Para cá tem potenciais negativos, estou inventando, menos 10 volts. E para cá tem um potencial positivo, estou inventando, U igual mais 10 volts. E aqui o potencial é maior. Entendeu? Tá. Raciocina comigo. O trabalho de uma carga, pode ser isso, se eu usar, certo, grande parte das fórmulas. Mas o trabalho pode ser a carga vezes U de A para B. É o mesmo trabalho sobre a carga. Por quê? Porque se a carga estiver aqui e ela vier para cá, ela não realizou trabalho, porque ela está em cima da mesma superfície equipotencial, ok? Lembra do exemplo que eu fiz? Ó, eu tinha aqui uma carga aqui. Uma carga aqui. Em volta dela tem uma superfície equipotencial. U é igual KQ sobre D. Então isso aqui tem uma superfície. Vamos supor, estou inventando, 10 volts. Aqui tudo é 10 volts, ok? Se ela mudar de superfície equipotencial, eu coloquei outra carga. A partir do momento que eu coloco outra carga, eu tenho uma energia. Porque a energia é KQ sobre D vezes Q, vira energia. Entendeu isso, sim ou não? Ok? Aí eu coloquei outra carga. Se ela vier para cá, ela não mudou de superfície o quê? Equipotencial. A energia de antes e de depois é a mesma. Entendeu isso? Certo? Então, se você analisar isso, o que está escrito ali? O trabalho é o U de carga
vezes U de A para B. O trabalho é igual a carga que multiplica U de A menos U de B. O trabalho é igual a carga que multiplica KQ sobre D menos KQ sobre D. Se você aplicar a distributiva, A, B, certo? Se você aplicar a distributiva, o trabalho vai dar K, Qzão, Qzinho sobre D, menos K, Qzão, Qzinho sobre D. Ou seja, o trabalho é energia potencial menos energia potencial, inicial, final. Entendeu isso, sim ou não? Então tá. Então só realiza trabalho se mudar de quê? De superfície equipotencial. Então, daqui para cá, o trabalho é o mesmo. Daqui para cá tem um trabalho, trabalho 1, porque mudou de superfície potencial. Mas esse trabalho daqui para cá é o mesmo. Entendeu isso, sim ou não? Por quê? Porque está em cima da mesma linha azul. O U de uma, o U de uma menos o U da outra. Ele saiu da A, foi para B. Saiu da A, foi para B. Então ele mudou de superfície, não importa a distância que ele andou. Sacou isso? Vamos ler de novo. A definição de diferença potencial envolve trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma unidade de carga entre dois pontos. Certo? Essa carga tem uma força que puxa ela para lá. Essa força é o campo vezes a carga. Essa força desloca ela para lá. Entendeu ou não? Certo? Se ela for positiva, repele e atrai. Força não depende da trajetória executada entre os dois pontos. Certo? Isso é teoria. Trabalho de uma força conservativa. Ok até aí? De verdade? Vamos lá. A definição de força eletromotriz envolve trabalho realizado por uma força, grifa isso, não conservativa, para transportar uma unidade de carga elétrica entre dois pontos. Se a força é não conservativa, o trabalho dessa força depende da trajetória executada. Presta atenção. A força eletromotriz é assim, você tem uma bateria, aqui tem um polo positivo, aqui tem um polo negativo, certo? Daqui para cá, você tem uma diferença de potencial, aqui você tem o potencial de A, aqui você tem o potencial de B, daqui para cá você tem uma diferença de potencial, estou inventando, vamos supor que o U de A para B, seja de 10 volts, ok até aí? Certo? Isso está ligado a uma lâmpada aqui. Tá ligado uma lâmpada aqui, tá passando uma corrente elétrica aqui, lindo. Só que lá dentro tem a força eletromotriz. Só que na transformação lá da pilha de Daniel, quando você estuda isso, tá? O cátodo e o ânodo, ele libera, na hora da reação química, libera energia na forma de calor. Então, não é algo com conservação de energia. Uma parte da energia é perdida na forma de calor. E vamos supor que essa força eletromotriz era de 12 volts. Só que só saiu quanto lá em cima? 10 volts. Entendeu ou não entendeu? Então o 10 é o quê? É o 12 que perdeu 2. Ok? Quem é o 10? O 10 é uma diferença de quê? De potencial. Quem é o 12? É uma força eletromotriz. E quem é o RI? É o 2, que é a corrente vezes I. A corrente vezes o R dá os 2 volts perdidos. Entendeu isso sim ou não? Ele dissipou energia na forma de calor. Ele dissipa energia na forma de calor. Entendeu? Tá. O que está escrito aqui? A definição de força eletromotriz envolve o trabalho realizado por uma força não conservativa. A carga, certo? O elétron, ele sai do menos e vai para o mais. A corrente é contrária ao sentido dos elétrons. Ela faz isso. A corrente é contrária ao sentido dos elétrons. Para este elétron andar, olha o que é criado. De um lado tem um polo positivo. Do outro tem um polo negativo, que é este e este. No meio tem um fio com uma resistência. Dane-se a resistência. Vou desenhar o fio. Aqui neste fio tem um monte de prótons, muitos prótons e muitos o quê? Elétrons, lá dentro. Só que dentro desse fio tem um campo elétrico. O campo elétrico é KQ sobre D quadrado. Quando a carga é positiva, o campo é de saída. Tá sabendo o que eu estou falando? Lembra? A aula da semana passada. Isso quer dizer que essa carga gera um campo elétrico aqui. Esse campo elétrico gerado entre o polo positivo e o que? Negativo no fio, entendeu isso? Certo? Esse campo, certo, faz com que em cada carga dessa apareça uma força, porque a força é igual a K
Q1, Q2 sobre D quadrado. Tá entendendo sim ou não? Por quê? Aqui estava o campo, ó, vezes uma carga. A força é igual ao campo vezes uma carga, que é chamada carga de prova. Então, em cada um desses, devido ao campo gerado pela placa positiva e negativa, certo? Aqui tem as cargas, aparece força. Para lá, repelindo menos e atraindo mais, força. Força, força, força. E para cá, força, 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 força. Só que tem um detalhe, o próton está preso no núcleo, ele não anda, entendeu ou não? O próton está preso no núcleo, ele não anda. Aí aquele elétron da camada de valência, ele salta para a próxima. Quando aquele elétron da camada de valência salta para a próxima, surge uma corrente elétrica. Entendeu isso, sim ou não? Tá. Então, o que acontece? Essa força faz ele se deslocar, ou seja, ele realiza trabalho, que é força vezes deslocamento. Detalhe, mas a força elétrica é uma força conservativa, então não depende da trajetória. Isso, quando você analisa a diferença de potencial. Isso quando você analisa a diferença de potencial constante. Se a diferença de potencial for constante, não mudar, ele anda de um lado para o outro. Daqui para cá tem uma diferença de potencial constante. Essa força elétrica, ela não depende da trajetória. Mas ele não está falando da DDP, ele está falando da força eletromotriz. E essa força eletromotriz uma parte dela é perdida, é dissipada. Se uma parte é dissipada, o sistema não é conservativo. Entendeu ou não? Se o sistema não é conservativo, não é que não depende da trajetória. Depende, porque dependendo do que acontecer, vai aumentar a corrente elétrica e a energia, força eletromotriz vai ficar o quê? Vai ser alterada a DDP, por causa que vai alterar essa conta. Entendeu ou não? Tá? Então, quanto mais puxa, maior é a corrente e menor é a diferença de potencial. Entendeu isso, sim ou não? Ok? Então, vamos lá. Por que a corrente elétrica existe? Porque as cargas são puxadas devido a um campo e esse campo e essa carga faz com que apareça uma força. Ok? E essa força, certo? Vezes um deslocamento, realiza trabalho. Ok? Então tá. Aí ele diz... A definição de força eletromotriz envolve trabalho realizado por uma força não conservativa para transportar uma unidade de carga elétrica entre dois pontos, certo? Se a força é não conservativa, o trabalho dessa força depende da trajetória. Qual trabalho não depende da trajetória? Forças não conservativas. Ju, mas é força elétrica, cara. Por que a força é conservativa? Presta atenção. O trabalho de uma força conservativa é Q vezes U de A para B. U de A para B é o trabalho de uma força conservativa. Se você analisar que U de A para B é isso, E menos RI, conforme a corrente muda, isso muda. Se esse cara aqui pode ser constante, mas esse cara aqui ele é influenciado pela corrente, entendeu ou não? Então esse cara aqui não tem uma força conservativa, porque ele dissipa energia na forma de calor e você só aproveita essa. Entendeu isso, sim ou não? Ok? De verdade, pesado, tá? Difícil pra caramba. Beleza. Mas, o grande detalhe, certo? É a C e a D. Pula a C e a D, porque eu quero fazer um comparativo ali com vocês e eu vou explicar magnetismo. Vai na E direto. Vai na E direto. Essa daqui é verdadeira. Essa daqui é verdadeira. Essa é verdadeira. E, em uma situação de circuito aberto, para um pouquinho o que você está fazendo. Ó, em uma situação de circuito aberto, funciona assim. Aqui você tem a bateria. Aqui você tem a bateria. Aqui tem o polo positivo. Aqui tem o polo negativo. O circuito está aberto. O circuito está aberto. A corrente, então, no circuito é zero. O U de A para B da bateria é igual a E menos RI. Aqui tem a força eletromotriz e a resistência interna. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? E por aqui deveria circular uma corrente, mas o circuito está aberto. Não tem, a lâmpada não está ligada. Ok? A lâmpada não está ligada, o circuito está aberto. Tudo bem até aqui? Tá. Então, o que é que vai acontecer aqui? Tá? Em situação de circuito aberto, a força eletromotriz numa pilha tem o mesmo valor da DDP. Se o circuito está aberto, a corrente é zero. O U de A para B é igual à força eletromotriz. Em situações de circuito aberto, a força eletromotriz tem o mesmo valor da DDP entre os terminais dessa pilha. Na situação de circuito fechado,
Fechei o circuito. Passa a ter o quê? Corrente. Passou a ter corrente, isso não vale mais zero. U é igual a E menos RI. Entendeu ou não? Certo? Na situação de circuito fechado, o valor da DDP é menor, esse cara aqui é menor do que esse. Sim. Por que é menor? Porque isso aqui está sendo subtraído disso, entendeu ou não? Vamos supor o seguinte, olha aqui em mim. Se isso vale 12, tem jeito disso aqui dar 13? Não, porque está subtraindo alguém, entendeu? Então o U de A para B sempre vai ser menor do que a força eletromotriz, tá? Aí ele diz, o valor da DDP é menor do que a força eletromotriz por um valor proporcional à corrente elétrica estabelecido no circuito. É proporcional à corrente elétrica? É. Entendeu isso? Então essa daqui também é verdadeira. Beleza? Tá. Agora presta atenção. Eu ia ler todas, eu ia ficar meio assim assustado na hora da prova, mas eu ia perceber que essa está contradizendo essa. Então eu ia saber que a resposta ou está aqui ou está aqui. Entendeu isso, sim ou não? E as outras eu não ia analisar. Tudo bem? Então era isso que eu ia fazer na hora da prova. Deixa eu te explicar uma coisa sobre lei de Lenz e Faraday. Vamos fazer uma revisão, porque daí você consegue entender melhor isso. A parada é a seguinte. Primeira coisa é que aqui tem um ímã, aqui tem um ímã. Esse ímã ele tem polo norte e polo sul. O ímã ele tem um campo magnético. O campo magnético é representado pela letra B. Ok até aqui? Certo? Esse campo magnético. O campo sai do norte, desse jeito assim. E entra no sul, desse jeito assim. Isso aqui é o campo magnético e sai do norte e vem para o sul. É representado pela letra B. Ok até aqui? Tá. O que Faraday descobriu? Ele pegou um anel metálico, desse jeito aqui, ó. Então ele pegou esse anel. Ele pegou esse anel. Tudo bem? Uma parte dessas linhas azuis passam no meio do anel. Tá entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Tudo bem? Então, ele pensou no seguinte. Existe uma aula que a gente fala espira circular. Uma espira circular. A espira. Vem de espiral. Que é a regra da mão direita. Quando você coloca a mão direita aqui assim, ó, e segura, certo? Para cá entraria uma corrente elétrica e essa corrente ia circular assim. Entendeu? E gera um campo magnético aqui. A corrente gera um campo magnético aqui no meio. O campo magnético era μ0, 4π vezes 10 a menos 7, que é esse μ0, Tesla metro sobre ampere, certo? Vezes a corrente sobre 2Rs. Ele falou, cara, se a corrente gera o campo, eu acabei de inventar a corrente elétrica. O campo vai gerar o quê? Corrente. Entendeu o pensamento dele? Tudo bem? Faraday. Aí ele pegou esse anel e colocou aqui. E pegou um ímã. Ou seja, o campo vai gerar o quê? Corrente. O que aconteceu? Nada. Aí ele ficou, pô, sacanagem. Aí ele veio, certo? E desemendou isso aqui. E colocou aqui um ponto A e um ponto B. Para ele estudar. Entendeu isso, sim ou não? Só que olha o detalhe, tá? E ligou aqui uma lâmpada assim, ó. Porque ele queria saber se acendia, sacou? Então ele fez uma espira. Tudo bem até aí? Tá. Aí, o que ele fez? Olha aqui. Aí ele desistiu, ele catou o ímã e tirou. No que ele tirou, a lâmpada, buf, acendeu. Aí apagou. Aí ele colocou a lâmpada, buf, acendeu. A hora que ele parou, a lâmpada apagava. Aí ele mexeu o ímã assim, ó, a lâmpada acendia. Aí ele catou isso e mexeu assim, a lâmpada acendia. Que conclusão que ele chegou? Ele falou, cara, se eu oscilo aqui a parada, se eu mexo, a lâmpada acende. Se eu paro de mexer, a lâmpada não acende. Entendeu ou não? Então tem a ver com o quê? Ele falou assim, cara, tem a ver com quantidade de linhas azuis, ou seja, que passa aqui dentro dessa área. Entendeu isso, sim ou não? E daí ele falou, eu vou chamar isso de quantidade de linhas de campo magnético, ou seja, fluxo magnético, foi isso que ele falou, fluxo magnético, tudo bem? Fluxo na física é representado pela letra grega φ. Aí ele pensou, cara, quanto maior é o ímã, mais linhas passam nessa área. Só que tinha um detalhe, quando ele virava isso, tipo usina hidrelétrica, o negócio oscilava. Então, bem aqui tem uma reta normal a essa área, entendeu sim ou não? Reta normal, é essa. A área está aqui.
E aqui é a linha azul, que é a linha azul. Que é a linha azul e a reta normal. Que ângulo que está entre a linha azul e a reta normal? 0. Aí, quando ele girava assim, ó, não passava nada. Ele girava essa aqui, assim, não passava nada, entendeu ou não? Certo? Por quê? Fiz errado. É assim, ó. Ele girava assim, não passava nada, porque essa linha passava do lado do anel circular. Entendeu isso, sim ou não? A linha passava do lado do anel circular. Tudo bem até aqui? Então tá. Então, o que que acontecia? Vamos supor, ó, peraí, deixa eu pegar meu carregador aqui. É assim, ó. Aqui tinha um anel. Tinha um anel. Aqui tinha a reta o quê? Normal ao anel. Tá entendendo? Tem um anel, reta normal ao anel. Aí tinha a linha azul aqui, passando. Quando ele virava assim, a linha azul não conseguia passar no meio, entendeu ou não? Que ângulo que era aqui? 90. Quando era 0, era 100%. Quando era 90, era 0. Entendeu? E ela acendia ou apagava. Tá. Aí, como que isso funcionava? Funcionava assim, ó. Funcionava assim. Isso, então ele falou, cara, tem a ver com o cosseno do ângulo entre a normal e o campo. Entendeu? Isso era o fluxo. Só que só tinha diferença de potencial aqui, força eletromotriz aqui, só tinha essa força eletromotriz se eu variasse esse fluxo num determinado tempo. Entendeu o que Faraday falou? Se eu variasse o fluxo num tempo, surgia a força eletromotriz. Aí Lenz foi explicar para Faraday que surgia assim um campo magnético criado pela espira, que era sempre contrário à variação desse fluxo. Por exemplo, se eu catasse esse ímã e aproximasse, a quantidade de linhas azuis ia aumentar, e eu não ia. Se a quantidade de linhas azuis ia aumentar, o que a espira fazia? Ela tentava diminuir essa quantidade de linhas azuis. Entendeu isso, sim ou não? Se ela tentava diminuir, ela ia criar um campo em sentido o quê? Oposto. Ela ia criar um campo em sentido oposto. Por isso, Lenz veio e colocou um sinal de menos. Até aqui tudo bem? Tá. Vamos lá. De acordo com a lei de Faraday e Lenz, a taxa de variação de fluxo magnético, tá entendendo? Através de uma superfície delimitada por um contorno, como que é o nome disso? Área, certo? De um contorno, produz uma força eletromotriz induzida pela variação do fluxo. Ao longo deste contorno, até aqui tudo certo. Se eu variar o fluxo, produz uma diferença de potencial, uma força eletromotriz. Esta força eletromotriz não pode ser definida entre dois pontos diferentes sobre o contorno, mas entre um ponto e ele mesmo. É daqui até aqui, entendeu ou não? É entre um ponto e ele mesmo. Eu corto e estudo a diferença de potencial daqui para cá, porque vira uma espira assim, entendeu? Eu não posso estudar assim, ó. Se fosse assim, não ia dar certo. Por quê? Porque o fluxo aqui dentro ia ficar falho, entendeu? Tem que fazer uma área. Para fazer uma área, tem que fechar. Ele pode sobrepor, tipo assim, passar aqui do lado e fazer isso, entendeu ou não? Certo? Só que, quando que eu estudo? É aqui atrás e aqui na frente, sobre um ponto e ele mesmo. Não pode ser daqui para cá, tem que ser daqui para cá, para fechar a área. Entendeu isso? Tudo bem? Então tá tudo certo. Essa força eletromotriz não pode ser definida entre dois pontos diferentes. Tem que ser dali para lá. Para quê? Para fechar a área. Ok? Tá. Essa é verdade. Agora, ó, a força eletromotriz induzida sobre uma espira fechada. Sobre uma espira o quê? Fechada. Tá lindo. A força eletromotriz é isso. É a variação do fluxo pela variação do tempo. Produzida pela variação temporal do fluxo magnético através da área delimitada pelo contorno da espira. Ele está falando isso. Até aqui tudo lindo. Equivale a DDP entre os dois pontos quaisquer sobre a espira. Isso daqui é equivalente a uma DDP? Isso daqui é equivalente a uma DDP? Mais ou menos. Isso aqui é a força eletromotriz. Ok? Então aqui já está meio errado, tá? Na situação do circuito fechado, o valor da DDP é menor que a força... Ops, errei. Essa DDP é responsável pela corrente induzida, que percorre o trecho da espira entre dois pontos considerados. Gente, qual é o erro aqui? Essa força eletromotriz, ela é igual
é igual a força eletromotriz é a DDP mais RI. Entendeu? Então, daqui para cá, não é diretamente proporcional. Entendeu ou não? É uma reta. Tudo bem? A segunda coisa ele diz, a força eletromotriz induzida... Deixa eu olhar aqui. A força eletromotriz induzida sobre uma espira fechada, produzida pela variação temporal do fluxo magnético através da área delimitada pelo contorno da espira, equivale a DDP entre dois pontos quais... Aqui o erro. Não estava sabendo onde estava. Equivale a DDP entre dois pontos o quê? Quaisquer sobre a espira. Não é sobre dois pontos quaisquer. É só onde fecha a área. Entendeu ou não entendeu? Ok? Então, aí eu falei... Cadê o lugar que estava falando que era dois pontos diferentes? Não estava conseguindo ler. Tá? Sobre a espira. Essa DDP é responsável pela corrente induzida que percorre o trecho da espira entre dois pontos considerados. Tá tudo certo. O que está errado? A palavra, dois pontos, quaisquer. Qual é a diferença desse para esse? Aqui ele fala, tem uma induzida ao longo deste contorno contorno completo. Essa força induzida não pode ser definida entre dois pontos quaisquer, entendeu ou não? E aqui ele fala que é definida entre dois pontos quaisquer, sacou? Então essa daqui é errada, essa daqui é falsa. Tudo bem? Linda questão. Aí, vamos lá. Questão número 39. Tá bem assim. O uso de sistemas fotovoltaicos para geração de energia elétrica para fins residenciais tem sido impulsionado por vários fatores, como o aumento da eficiência das células fotovoltaicas, a queda nos custos de instalação e operação dos sistemas, a atualização da legislação que rege a integração das unidades geradoras e a rede elétrica e a perspectiva de economia nas contas de energia elétrica. Embora o dimensionamento do sistema adequado a cada residência dependa das particularidades do local de instalação, é possível fazer uma estimativa aproximada de quantidade de painéis solares necessários para suprir a residência a partir de alguns dados básicos. Está na moda isso, energia solar. Como a produção de energia pretendida, o tempo médio de insolação na região da instalação, além da potência da eficiência dos painéis. Assim, considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Potência de um painel fotovoltaico, 300 watts. Perda total de energia no painel no processo de conversão, 20%. Tempo médio de insolação, 6 horas por dia. A partir desses dados, estima-se que a quantidade mínima de painéis para suprir uma residência cujo consumo de 30 dias de energia seja 216 kWh. Então, vamos analisar aqui, certo? É uma questão bem simples, inclusive. A potência é a energia sobre o tempo. Beleza? Então, se ele tem uma perda total de 20%, tá? Potência do painel fotovoltaico. Quanto que é? 300. Perda total de energia no processo de conversão, 20%. Então, isso era 300 watts. Só que perde 20% dos 300. Perde 20% dos 300. Sobra 80% da potência. Entendeu ou não? Certo? É igual a energia sobre o tempo. Beleza. Então, aqui vai ficar corta. 3 vezes 8, 24. 240 watts é a energia útil sobre o tempo. É a potência útil. Tá? Aí ele diz, 6 horas por dia, 30 dias. 6 horas vezes 30 dias, certo? Vai dar 180 horas. Tudo bem até aí? 180 horas. Então, 240 watts é a energia sobre 180 horas. Passo para lá multiplicando. Essa energia é 240 vezes 180. Watt-hora. Watt-hora. Essa energia, então, quem me ajuda aqui? 240 vezes 180. Eu não sei. 240 vezes 180. 43.200. 43.200 o quê? Watt-hora. Watt-hora.
Variação de energia, então, dá 43,2 kWh. 43 divide por 1000, isso mesmo, kWh. Só que ele usa quantos aqui? A partir desses dados, estima-se que a quantidade mínima de painéis necessários é um painel para suprir a residência, cujo consumo de energia é esse, certo? Seja de, então, 216, certo? kWh, são X painéis. 43,2 kWh é um painel. 43,2x é igual a 216. X é igual a 216 sobre 43,2. X é igual a 5 painéis. Essa era a mais fácil da prova até agora. Letra A. Aí, outra questão tranquila nessa prova também, tá? É essa última questão de física aí, que é a 40. Beleza? Vamos lá. Questão 40. De acordo com os princípios da termodinâmica, é possível construir uma máquina térmica operando em ciclos e convertendo calor em trabalho. A descrição física do funcionamento de uma máquina térmica se dá pela investigação das transformações termodinâmicas que ocorrem durante cada ciclo. As transformações termodinâmicas que ocorrem durante um ciclo podem ser representadas por um gráfico do comportamento da pressão do gás P em função do volume ocupado por ele, no diagrama P vezes V. Então tá, que é trabalho, certo? O diagrama PV a seguir mostra o ciclo de uma máquina térmica composto pelas transformações termodinâmicas apresentadas nestes trechos, tá? Então, ele mostra aí esses trechos. Beleza. Ó, ele diz, considere as afirmativas sobre o ciclo termodinâmico representado no diagrama. Tudo bem. Vamos por partes. Quando você pega um gás, certo? Esse gás ele tem um êmbolo, beleza? O que eu posso fazer? Eu posso colocar ele no fogo ou no gelo. Vou pôr ele no fogo, mas eu poderia colocar ele no gelo. Eu forneço calor para ele, ok? Esse gás está aqui dentro, ele aumenta o grau de agitação das moléculas. Ou seja, ele aumenta a sua energia interna. E ele varia essa energia interna. A variação da energia interna faz com que 3 meios de Nr delta T. Faz com que a temperatura dele aumente ou diminua em Kelvin. Entendeu isso? E ele daí empurra esse cara para cima, tá? Realizando o trabalho. E aí ele empurra esse cara para cima realizando o trabalho. Isso é a primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Esse trabalho só existe se ele deslocar isso para cima ou para baixo. Ok? O trabalho do gás, trabalho no gás, é positivo se ele expande e negativo se ele comprime, porque o trabalho é igual, pressão vezes variação de volume. Se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo. Se a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo. Ok? Certo? Num gráfico, pressão versus volume, pressão versus volume, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Só que, se o gráfico for para lá, o volume, certo? Volume aqui, inicial é maior do que o volume final. Se o volume inicial é maior do que o volume final, o trabalho é positivo, porque o ΔV dá positivo. Ou você calcula essa área, entendeu ou não? Agora, se ele vier para cá, presta atenção em mim, se ele vier para cá, aqui é o fim e aqui é o início. Então vamos supor 2 e 8. Então o ΔV vai ser final menos inicial. 2 menos 8 vai dar menos 6. Então o trabalho vai ser negativo, porque vai ser uma compressão. Entendeu ou não entendeu? Então, quando que o trabalho é positivo? O trabalho é positivo quando ele expande. O trabalho é negativo quando ele comprime. E o trabalho é zero numa transformação isovolumétrica. Basicamente é isso, tá? Aí ele fala, na transformação termodinâmica de A para B, a pressão é o quê? Constante. O volume é aumentado. Tem um volume de A e um volume de B. Vou inventar 2 e 8. De 2 para 8 ocorre uma expansão. Ou seja, o trabalho é essa área e é positivo. Ocorre uma expansão isobárica, compressão constante.
Verdade. Na transformação termodinâmica, vou fazer a outra. Na transformação termodinâmica, de B para C, posso apagar aqui? Pode mesmo? De B para C, certo? Na transformação termodinâmica, de B para C, um trabalho é realizado pelo sistema. Errado. Por quê? O volume de B é igual ao volume de C. É uma transformação isovolumétrica, não tem variação de volume, não dá para pintar a área aqui dentro. Entendeu ou não? Então aqui, vai. Na transformação, um trabalho é realizado? Não, não é realizado. Este item aqui é falso. Ok? Esse item aí é falso. Beleza. Aí, próximo. No ciclo ABCDA, a variação de energia interna é positiva. Presta atenção. O que é a variação da energia interna? Vamos lembrar. A variação da energia interna... O que é a energia interna? A energia interna é energia interna do gás. A energia interna do gás é U. Se ele for monoatômico, é 3 meios de nRT. A variação da energia interna, é ΔU, que é 3 meios de nR delta T. Esse delta T é variação de temperatura. Aqui tem várias isotermas. Vamos supor que aqui é o início do ciclo. Ele sai daqui e volta aqui. Então aqui tem uma isoterma. Neste lugar ele tem uma temperatura de B e tem outra temperatura de B, que seria o início e o fim. Então a variação de temperatura é zero. Entendeu ou não? Então, no ciclo, o ΔU de um ciclo, de qualquer ciclo, é 3 meios de nR vezes zero. Ou seja, o ΔU do ciclo sempre vale zero. Entendeu ou não entendeu? Tudo bem? E o trabalho, primeira lei termodinâmica, que tal? Se isso é zero, o trabalho do ciclo é igual à quantidade de calor, certo? Que fica no ciclo. Que seria a quantidade quente menos a quantidade fria. Que quente menos que frio da máquina térmica. Ok? Então vamos lá. No ciclo ABCDA, a variação de energia interna é positiva. Errado. A variação da energia interna é o quê? Zero. Entendeu isso? Vamos lá. Então essa é falso. No ciclo, a variação da energia interna é nula. Certo. Tudo bem? E o trabalho total realizado pode ser calculado pela área do retângulo do diagrama. Certo. Por quê? É essa área menos essa, que sobra é essa. Então, o trabalho do ciclo é numericamente igual à área do ciclo. Como está no sentido horário, é um trabalho positivo. Verdade. Ok? Bela revisão também de termodinâmica. Agora, vem a aula. O Enem colocou este exercício aqui 2 vezes. A parada aqui é a seguinte, presta atenção. Eu vou te dar uma teoria para depois a gente fazer o exercício, ok? Eu vou apagar aqui. A teoria disso. Primeira coisa, você tem uma onda. Onda transversal, mecânica transversal. Está aqui uma onda. Isso é uma onda mecânica, porque eu vou falar que está na água. Tudo bem? Poderia ser som, aí seria no ar. Mas essa onda mecânica, ela tem crista-vale, crista-vale, crista-vale. De uma crista até a outra crista, você tem um comprimento de onda, lambda. Entendeu isso, sim ou não? De uma crista até um vale, o comprimento de onda é reduzido. Lambda sobre 2. Até aqui, beleza? Então tá. Agora, raciocina comigo. Eu vou pegar uma cuba de ondas, certo? Uma cuba de ondas é um aquário. Nessa cuba de ondas, eu vou produzir uma onda aqui. Ele vai ficar batendo assim, ó. No aquário. Então a onda vai começar a fazer isso. Entendeu? Certo? Então na cuba de onda vai ser assim, ó. Crista, vale. Crista, vale. Tá entendendo ou não? Crista, vale. E ela vai indo, ela vai andando. Então ela crista, vale, crista, vale, crista, vale. Até aqui tudo bem? Então tá. Aí a parada é a seguinte. E conforme ela vai indo, eu vou colocar do outro lado outro vibrador, 2 vibradores, assim. Eles podem bater em fase
ou em oposição de fase. Entendeu ou não? Em fase, o enunciado tem que falar, tá? Em fase ou oposição de fase. Espera aí. Então, se essa onda produz uma crista e essa produz uma crista, e uma vem em direção à outra, ocorre uma interferência construtiva e você soma as amplitudes. Entendeu isso, sim ou não? Se uma crista vem em direção à outra desse jeito, ocorre uma interferência, o quê? Destrutiva, porque uma está para cima, outra está para baixo. E zera. Tá entendendo isso, sim ou não? Tá. Aí, olha o que vai acontecer. Essa interferência faz aumentar o quê? Se for som, aumenta o volume. Se for onda na água, aumenta a energia potencial, porque ela fica mais alta. Até aqui, beleza? Então tá. Aí, a parada é a seguinte. Vamos lá. Aí, aqui vai ficar assim. Aqui tem uma cuba de ondas. Uma cuba de ondas. Beleza? Aqui tem uma cuba de ondas. Se você analisar ela de lado, presta atenção, de lado. É desse jeito assim, de lado. A onda, eu vou fazer um vibrador bater aqui. Então a onda vai fazer isso. Ok? A onda vai fazer isso lá dentro. Aqui é crista, aqui vai ser pontilhado, vale. Crista, pontilhado, vale. Crista, pontilhado, vale. Isso é a água. Entendeu como que ela vai? Então eu vou olhar de cima. Então vai ser um risco cheio e um risco pontilhado. Tá. De um risco cheio até outro risco cheio é de crista a crista. De um risco cheio até um risco cheio, quantos que é? Lambda. Entendeu? De um risco cheio até um risco pontilhado, quantos que é? Lambda sobre 2. Tá sabendo o que eu tô falando? Tá, vamos continuar. Aí, a parada é a seguinte. Vamos lá, vou te dar a teoria que você vai fazer facinho. Depois você tem que lembrar como que é, tá? Então aqui vai ter uma fonte 1, uma frequência 1. Essa frequência ela gera uma crista, um vale. Uma crista, um vale. Entendeu isso sim ou não? Aí eu vou colocar uma fonte 2 agora, roxa. Uma fonte 2 roxa, certo? Bem aqui. Fonte 2, batendo na água. Ela vai gerar uma crista, um vale. Uma crista, um vale. Tá entendendo sim ou não? Tá. Agora vamos pensar junto comigo. Tá? Eu quero analisar este ponto aqui, ó. Ele pegou um vale e um vale, das duas. Vai ocorrer uma interferência construtiva para baixo. Entendeu isso? Então aqui é um IC, interferência o quê? Construtiva, ok? Agora eu vou estudar esse ponto aqui. Esse ponto, ele pega uma crista e um vale. Uma crista com um vale, vai ocorrer uma interferência o quê? Destrutiva. Entendeu isso sim ou não? Beleza? Tá. Olha o que eu vou te contar agora. Você vai estudar a distância até isso aí. Você vai estudar a distância até isso aqui. Vou estudar essa distância e essa distância. Da fonte até aqui, da fonte até aqui. Distância, distância. D1, D2. A distância azul, para e olha em mim. A distância azul é lambda sobre 2, aqui, lambda sobre 2, lambda sobre 2, porque daqui até aqui é lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2. Quantos? Conta. 1, 2, 3, 4. 4 lambda sobre 2. Agora a roxa. 1, 2, menos 2 lambda sobre 2. Isso daqui é o quê? É o D1 menos o D2. Entendeu isso sim ou não? Olha o que vai dar, presta atenção. 4 desse menos 2 desse dá 2 lambda sobre 2. É delta D. Entendeu isso sim ou não? O detalhe é isso. Se der par, a interferência é construtiva. Se der ímpar, a interferência é o quê? Destrutiva. Entendeu? Mas isso é uma teoria. Só que muda tudo se estiver em oposição de fase. Presta atenção, olha o que eu estou te falando. Fontes em fase. Tudo bem? Você vai contar, você vai ter um delta D, que é D1 menos D2, que é um monte de lambda sobre 2. Entendeu? Esse monte que fala, certo? O que acontece? Se N for par, nós temos uma interferência construtiva. Se N for ímpar, nós temos uma interferência destrutiva. Entendeu isso, sim ou não? Ok até aqui? Então tá. Então, tudo quem vai mandar é esse N. Agora, se o enunciado diz
fontes em oposição de fase. Em oposição de fase. Ok? O delta D é igual a N vezes lambda sobre 2. É invertido. Se N for par, certo? Aqui é IC, tá? Interferência construtiva. É ID. E se N for ímpar, é IC. Interferência destrutiva e interferência construtiva. Interferência destrutiva, interferência construtiva. Entendeu isso? Então tá. Aí, vem pro exercício. Vamos fazer o exercício. Ó, ele diz. Está escrito errado isso aqui. Um home theater, não sei falar, certo? Home theater, pronto. Home theater é um sistema de som multicanal, no qual várias fontes sonoras são posicionadas ao redor do observador, proporcionando uma sensação mais intensa, imersiva e realista daquilo que é visto na TV. Testando seu home theater, recém-comprado, uma pessoa liga somente as caixas de som A e B, que estão posicionados a uma distância de 3 e 2 metros, 3 e 2 metros, certo? Em relação ao observador, conforme mostra a figura abaixo. As duas caixas são idênticas e emitem ondas sonoras, grifa isso por favor, em fase, com mesma intensidade, mesmo volume, entendeu? Tá? O volume tem a ver com a amplitude. Com a frequência de 0,85 kHz, sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo. Assinale a alternativa correta. Olha o detalhe, gente. Ó, vamos por partes. O que ele deu? A velocidade do som depende do meio. O som é uma onda mecânica. A velocidade do som na água ela é constante. Se mudar a temperatura da água, muda a velocidade do som. A velocidade do som no ar é constante. Não importa se eu falo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Todas as notas musicais têm a mesma velocidade no ar, entendeu? Então dá uma olhada aqui. V é igual, equação fundamental da ondulatória. V é igual, lambda F, beleza. Velocidade, 340. 340 é igual ao lambda vezes 0,85 mil frequência. 0,85 kHz. Frequência, 0,85 vezes 1000 Hz. Frequência é 850 Hz. Essa daqui é a frequência disso. Então, 850. Passa para cá dividindo. Lambda é igual 340 sobre 850. Corta. Lambda é igual 34 sobre 85. O lambda, que seria o comprimento de onda, vai dar... Deixa eu pegar aqui. Vai dar 34 dividido por 85, 0,4. 0,4 metros, 40 centímetros. Olha o detalhe, certo? O que vai acontecer aqui, tá? Esse cara... Esse cara, tá, a primeira distância, 3 metros dele, D1. A segunda distância, D2, 2 metros dele. Entendeu ou não entendeu? Certo? Vamos calcular se a interferência nele é construtiva ou destrutiva, vai. D1 menos D2 é um monte de lambda sobre 2. D1, 3, menos D2, 2, é igual a um monte de lambda, 4 sobre 10. Entendeu ou não? 0,4. Sobre 2. Oi? 0,4 sobre 2, é o lambda. Aqui vai dar 1, é igual a n vezes 0,2. Tá entendendo? Passa para cá dividindo. 1 sobre 0,2 é igual a n. N é igual a 5. 5 é ímpar e está em fase. Em fase. Ímpar, em fase, em fase. Ímpar é uma interferência ID. Interferência o quê? Destrutiva. Ele vai escutar com volume menor. Só que ele tem 2 orelhas, então não vai perceber. Só que ele não falou isso. Ok? Então tá. Então é ímpar. Beleza. Sabendo disso, ele diz: o comprimento das ondas sonoras emitidas que chegam ao observador é meio metro. Errado, gente. Quanto que é o comprimento das ondas sonoras emitidas que chegam ao observador? 0,4. Entendeu? Então esse é falso. Falso.
As ondas sonoras provenientes de A e B chegam ao observador com velocidade diferente. Falso. A velocidade depende do meio. O meio é o ar. Se o ar é o mesmo, a velocidade é a mesma, certo? A velocidade do som depende do meio. Depende do lugar que ela está. No caso, no ar, a velocidade é constante. 340 metros por segundo. A interferência construtiva das ondas sonoras. Errado. A interferência o quê? Destrutiva. O volume do som produzido pelas caixas A e B está diretamente relacionado com o valor da frequência. Errado. Está diretamente relacionado com o valor da amplitude. Tanto que, se tiver uma interferência construtiva, o volume aumenta. Se tiver uma interferência destrutiva, o volume diminui. Entendeu? Tá? Falso. Na posição do observador, a interferência das ondas A e B é destrutiva. Verdade. Ok até aqui? Tá. Agora, vamos lá. Duas coisas que você tem que saber. A primeira é, certo? Partícula alfa. Gente, qual que é o número do hélio na tabela periódica? Você sabe me falar? 2, não é? É isso mesmo, estava tentando ver se eu lembrava, certo? Então, a partícula alfa é o hélio quando perde os elétrons. Entendeu o que eu falei? Tá? Então, a partícula alfa é constituída do núcleo do átomo de hélio. Do núcleo do átomo de hélio. Só que isso é química, tá? Beleza? Se ela é o núcleo do átomo de hélio, ela tem 2 nêutrons e 2 prótons. Tudo bem? Então a carga dela é mais 2 elétrons, mais 2e, que é 1,6 vezes 10 menos 19. A carga dela é n vezes e. A carga dela é 2 vezes e. Se você quiser saber o valor de e, quantos que é o valor de e? E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Entendeu ou não? Coulomb. Tá. Isso é uma partícula alfa. Beleza. Presta atenção. A partícula beta são elétrons sem massa. Ou seja, a partícula beta, a carga da partícula beta é menos 1 vezes e. Até aqui, beleza? Aí toma cuidado com isso. Não existe partícula gama. Existe o espectro eletromagnético. Beleza até aí? Que é frequências menores e frequências maiores. Tá sabendo o que eu estou falando? Que tem onda eletromagnética. A primeira é rádio, depois é TV, depois é micro-ondas, depois é infravermelho, depois é luz visível, que é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Depois é ultravioleta. Depois é raio X, raio gama e raio cósmico. Raio gama é uma onda, entendeu ou não? Onda não tem sinal. Tudo bem até aí? Então, raio gama, não existe partícula gama, existe raio gama. Raio gama é uma onda eletromagnética. Tudo bem? Então tá. Aí, tanto que a carga de um raio gama é o quê? 0. Ela é uma onda, ela tem carga. Tá? Aí, vamos lá. Exercício. Elementos radioativos. É radiação, tá? Raio X e raio gama são radiações. Elementos radioativos emitem diferentes tipos de radiações, tais como radiação alfa, radiação gama, elétrons e nêutrons. Beleza? Visando atingir sua estabilidade energética. Suponha que uma substância radioativa hipotética
esteja emitindo um feixe com diferentes partículas que passam por um contador e identificador de radiação e atinge uma garrafa metálica que possui propriedade de acumular totalmente a radiação que chega no seu interior. Então ele manda o feixe e ela bate aqui na garrafa, tá? E ele conta o que chega. Todo experimento está numa região de vácuo, como mostra a figura a seguir. Após um certo tempo, o detector indica que o elemento radioativo emitiu tudo esse tanto de partículas alfa. Então, peraí. Quantidade de partículas alfa, certo? Quantidade de partículas alfa. N. 3 vezes 10 a sexta partículas alfa. Qual é a carga adquirida por essas partículas? Q é igual a mais 2, porque 2 prótons por partícula, vezes N vezes o número de elétrons. Quantidade de carga, 2 prótons por partícula, certo? Vezes 3 vezes 10 a sexta elétrons. Não vou pôr 1,6 vezes 10 menos 19 aqui não. Que é igual a 6 vezes 10 a sexta elétrons. Entendeu isso? Tá. Aí, ele diz, alfa, 4,5 fótons gama. Cara, os gama, ele pode emitir o que ele quiser. A carga vai ser 0, ok? Fótons gama. 6 vezes 10 a sexta elétrons. Elétrons. Quantidade de carga, N vezes E, só que é negativa. Menos 6 vezes 10 a sexta elétrons. Beleza. E nêutron, não tem carga. Se E é a carga elétrica elementar, assinale a alternativa que indica corretamente a carga total. Se eu somar essa com essa, dá o quê? 0. Essa é 0 e neutro é 0. Neutro é 0. Se eu somar, vai dar quanto então, gente? Vai dar 0. Entendeu ou não? Então, se eu somar tudo isso, vai dar 0. Qual que é a alternativa, por favor? Olha lá. É 0. Alternativa correta, letra A. Fechou? Fechou. Essa foi a nossa revisão de física da UniOeste. Eu vou fazer outra revisão agora de matemática. Beleza? Deixa eu ver se tem bateria nas paradas aqui. Valeu? Então tá. Valeu a galera aí do YouTube, a galera do online. Tô colocando isso aqui dentro do nosso grupo, certo? Dentro do nosso curso. Fechou.